Nesse vídeo você vai aprender a verdade que ninguém te contou sobre o e-commerce. Meu nome é Igni Luiz e eu sou o fundador da Clique E-Commerce. Nós somos a maior assessoria de e-commerce de calçados de Minas Gerais. E o que eu vou te falar aqui não é uma ideia mirabolante, alguma coisa que eu tirei do fruto da devaneios da minha cabeça. O que eu vou te falar aqui é algo que a gente vive no dia a dia, que a gente tem que passar com inúmeros clientes. Bom, antes de eu te explicar a verdade, eu preciso te explicar o porquê que talvez você tenha algumas coisas aí na sua cabeça que não fazem muito sentido com realmente o campo de batalha. Basicamente tem 3 principais motivos do porquê alguém pode ter mentido para você. O primeiro motivo é porque as pessoas elas precisam se sentir importantes. Todo mundo gosta de se sentir importante, de se sentir notado de alguma forma. E quando a pessoa ela não tem um resultado bom na vida dela, no trabalho dela, às vezes é comum que ela minta para inflar alguns números, para realmente se sentir notável, né? Todo mundo conhece aquele amigo mentiroso e infelizmente vai existir mesmo, não tem o que fazer. O segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que quer viver uma ilusão ou que ainda está no processo de ilusão e vive na cabeça de alguém que realmente já chegou lá. Geralmente esse é o tipo de pessoa que segue algum tipo de guru que vai falar alguma coisa que não bate muito com a realidade. Nos 2 casos anteriores, tome muito cuidado e o que você vai ter que fazer é simplesmente não ouvir esse tipo de pessoa. É só você ver o resultado que a pessoa tem versus o que a pessoa está ensinando. Se a pessoa ensina alguma coisa que ela não conseguiu ter o resultado ainda, essa pessoa não está falando a verdade. É o mesmo fato do cara que vai te ensinar a ser rico, mas ele tá com um carro velho e com a casa antiga. Isso não vai funcionar. Então você precisa primeiro ver o fruto e ver quem tá te ensinando, quem tá falando, para depois você ver o que essa pessoa está falando, se realmente condiz com a realidade. O terceiro tipo de pessoa que vai mentir para você é o pior de todos, que é a pessoa que vai tirar alguma coisa, algum proveito dessa mentira. Geralmente é uma pessoa que vai te vender alguma coisa, seja uma plataforma, seja algum acesso, seja uma indicação para um marketplace novo, que aconteceu muito nos últimos tempos aí. Muita gente falando alguns números que não batem com a realidade, criando expectativa no coração de muita gente, simplesmente para conseguir cadastrar novos afiliados no link deles e acaba que, é uma estratégia de marketing, mas tem algumas coisas que não compensa, né? Tome muito cuidado porque existem charlatões em todos os negócios e o meu trabalho aqui é te contar a verdade para que você não seja lesado, porque eu já fui lesado muitas vezes, eu já caí em muitos golpes e eu não quero para mim, então eu não vou querer para você também. E se você algum dia vier a ser meu cliente, você deve me cobrar esse tipo de coisa, porque o lema do nosso trabalho é trabalhar com a sinceridade, com o que é real mesmo, sem criar falsas expectativas, sem criar ilusões e realmente fazer o negócio virar na prática. Bom, vamos lá. Qual que é a realidade do e-commerce? Antes de tudo, a gente tem que separar 2 mundos. O e-commerce de site próprio, o e-commerce de Instagram, uma estrutura própria que você vai montar, influenciador, Instagram, site, esse tipo de coisa. E o segundo mundo que são os marketplaces. Por que eles são mundos diferentes? Porque nos 2 eles precisam da mesma coisa, que são pessoas entrando e comprando. Isso é normal. Só que em um, quando a estrutura é sua, você tem todo o trabalho. No outro, quando a estrutura é de um terceiro, como no caso de um marketplace, você tem um trabalho um pouco mais otimizado, mais leve. Não quer dizer que vai ser fácil, mas ele é mais leve. Eu vou te explicar a diferença dos 2 mundos. No e-commerce de estrutura própria, você vai precisar de um investimento em marketing maior, você vai ter um risco operacional maior, mas você vai ter um investimento em estoque menor. Muitas vezes você vai trabalhar com uma margem de lucro maior, mas você não vai conseguir escalar tão rápido, porque na maioria dos casos demora muito. É comum de uma pessoa ou outra acertar a veia e repetir inúmeras vezes? É comum, tá? Mas num universo onde tem 10 mil peixes, só 3 ou 4 que realmente se destacam muito grande, tá? Talvez esse número seja, assim, para mais ou para menos, mas o que eu quero que você entenda é que é mais difícil. Se você estiver querendo entrar, você tem que estar disposto a jogar esse jogo. E para jogar esse jogo, você tem que estar nas regras desse jogo.
Se você quiser saber mais a respeito dessas regras, me manda uma mensagem, seja no meu WhatsApp ou no meu Instagram. O segundo jogo é o jogo de marketplaces. O marketplace, ele, principalmente para a demanda que eu recebo muito aqui na empresa, ele é o tipo de canal de venda que mais dá uma escalabilidade muito rápido. Em outras palavras, ele é o canal que faz mais ricos mais rápido com menos esforço. Por quê? Nele você vai trabalhar com um estoque um pouco maior, você vai trabalhar com margens menores, só que você vai ter um investimento em marketing bem menor e você vai ter um teste muito mais acelerado, muito mais otimizado. Então, no final das contas, nos dois você investe bem parecido, tá? A diferença é justamente o risco e o retorno. O risco do site próprio, da estrutura própria, o risco é maior, mas o retorno é maior também por par, por venda, enfim, por unidade vendida. Já no marketplace, o risco é menor, só que o retorno também vai ser menor. E aí a gente tem que envolver estratégias para a gente conseguir trabalhar, conciliar isso uma com a outra. Seja no caso da gente conseguir escalar mais uma estrutura própria, ou seja no caso da gente conseguir trabalhar uma margem de lucro melhor no médio e longo prazo no marketplace. O que eu preciso te explicar aqui, se você fosse montar uma loja, se você fosse montar uma outra empresa que não fosse no e-commerce, não fosse no digital, você muito provavelmente iria investir 30, 50, 100 mil reais, ou às vezes até mais do que isso, dependendo do ramo que você ia entrar, e você não ia ter resultado nenhum nos primeiros meses. Então, no e-commerce, no mundo digital, quando você consegue investir baixo e consegue ter um retorno rápido e alto, as pessoas elas acabam esquecendo que tudo na vida são processos. É muito importante que você lembre que no e-commerce, no digital, é difícil, é um trabalho muito complexo, principalmente no começo, quando você não tem a ajuda de quem realmente tem um know-how, uma experiência que você realmente precisa. Para você ter um atalho, para você conseguir chegar mais rápido, você precisa se conectar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, seja, como eu sempre falo, você vai precisar ter um ótimo estrategista, um ótimo advogado, um ótimo contador e uma pessoa, um braço direito para estar junto com você na operação. É muito importante que você tenha pelo menos essas 4 pessoas junto com você para que a sua empresa dê muito certo, tá bom? Junto com isso, uma outra realidade dura do marketing que eu preciso te falar é que, não só no marketing, mas no Brasil, cerca de, se eu não me engano, 90% das empresas vão quebrar. Independente se seja rápido ou se seja lento. Na média de 5 anos, a esmagadora maioria das empresas vai fechar as portas. Para que você não entre nessa estatística, você vai precisar ter um ótimo processo, uma ótima gestão, uma ótima equipe trabalhando junto com você para conseguir fazer com que você consiga ter um ótimo resultado fora do comum. O Brasil ele é difícil, empreender não é fácil, existe um risco jurídico enorme que todo mundo sabe, o imposto é alto, tudo parece que vai contra o empresário. Mas uma coisa eu posso te garantir, se você não abaixar a cabeça, se você não reclamar, você pode ficar extremamente rico muito rápido trabalhando com a estratégia certa. A gente costuma validar uma estratégia aqui com os nossos clientes na média entre 30 a 60 dias. Em alguns casos, a gente já tem até um produto, ou quando o cliente chega com um produto que a gente já trabalhou antes, a gente já tem até estratégias montadas para aquele produto que vai permitir com que a gente não precise ficar testando muitas coisas novas, a gente vai direto no ponto onde a gente já acertou anteriormente e consegue replicar várias vezes. Um ponto crucial do seu negócio é você fazer exatamente isso, conseguir replicar processos, replicar resultados. Porque você sabe que em algum momento o seu negócio vai dar uma baixada, as vendas vão diminuir, seja por problemas internos ou externos, seja porque a sua equipe está ruim, você não está conseguindo produzir, ou não está conseguindo ter estoque, seu fornecedor deixou na mão, ou se um presidente dá uma canetada errada, aumenta imposto, as pessoas não têm dinheiro para comprar, vai acontecer coisas que vai diminuir as suas vendas em algum momento. O que você precisa saber é recuperar nessa situação. Se você não tem um plano de recuperação, me desculpa, mas a sua empresa vai quebrar. Essa é uma dura realidade.
Isso aqui é a parte 1 desse conteúdo. Eu tô justamente pensando em fazer uma live com esse conteúdo, porque é um conteúdo muito denso, dá pra gente falar aqui horas e horas sobre tudo o que o e-commerce precisa de, seja de estrutura, seja de logística, de pessoas, pra gente conseguir ter um trabalho que realmente vai ser profissional, que realmente vai entregar um ótimo resultado. Mas aqui eu já vou conseguir dar uma pincelada para você conseguir entender coisas que talvez há 10 ou 15 minutos atrás você não tinha nem ideia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve para não perder os próximos conteúdos.